Só mais uma informação, o youtuber Wilker Leão protagonizou uma confusão com o presidente Jair Bolsonaro após provocá-lo na manhã desta quinta-feira na saída do Palácio da Alvorada. O influenciador costuma fazer vídeos com provocações tanto a apoiadores do chefe do executivo quanto a petistas. Durante a manhã, Bolsonaro parou para tirar fotos com seus simpatizantes, como tradicionalmente faz. Leão, porém, que gravava tudo com o celular, começou a fazer perguntas e provocações ao presidente quando foi puxado por uma pessoa não identificada e caiu no chão. Ele então passou a xingar Bolsonaro de vagabundo, safado, covarde e tchutchuca do Centrão. Na sequência, o chefe do executivo entrou no carro oficial para sair do local, mas com o aumento dos xingamentos, ele saiu do veículo e foi em direção a Leão, dizendo que iria responder às provocações dele. Ao se aproximar, o presidente, que não queria ser filmado, tentou tampar a câmera do celular com a mão, mas o influenciador se esquivou. Após a confusão, Wilker Leão guardou o celular e Bolsonaro parou para conversar com ele por cerca de 5 minutos. Você pode conversar comigo à vontade, peço que eu salve. Você pode conversar à vontade. É porque essa necessidade. Porque quando eu converso tranquilo com o senhor, quando eu fui lá, eu fui proibido de entrar lá de novo para conversar tranquilo com o senhor. Quero saber por que o senhor sancionou a limitação da delação premiada. Isso não é ruim? Olha só, o Congresso aprova jurídica. Mas o senhor tem poder de veto e sanção. Não tem poder, não é esse poder todo. Quem determina a lei, finalmente, é o Congresso. Qualquer coisa que o vetor ou veto, se eles derrubar o veto, é lei. Mas o senhor não vetou, esse é o problema. Se o senhor tivesse vetado, o senhor teria mantido o padrão de honra do seu governo. Você quer falar para o orçamento secreto? É meu? Também. É meu. O senhor não sancionou? Espera aí. Se fosse secreto, não estava no dia da sua reunião. Não, esse o orçamento secreto, cara, eu vou te explicar. O orçamento secreto chama-se RP9. Sim. Quando eles fizeram 16 bilhões por ano, eu vetei. Eles derrubaram o veto. Inclusive o PT, que me acusa do orçamento secreto, votou para derrubar o veto. Aí eu não posso ser um presidente 100%. Vai desagradar um outro, outra coisa, vai desagradar. Entre os temas, os dois falaram sobre mudanças nas regras de delação premiada, as emendas de relator, reforma tributária, posse de armas e alianças eleitorais. Mas com você, Mota, nos dias da cena. Olha, o rapaz chamou o presidente de tchutchuca, vagabundo e covarde. Desafiou o presidente a ir falar com ele. O presidente foi. Agora vamos pensar o seguinte, o que teria acontecido com esse rapaz se ele tivesse ofendido dessa forma uma outra autoridade da República? E vocês sabem de quem eu estou falando. Quais teriam sido as consequências? E aí agora eu vou me dirigir aos senhores donos da verdade e da virtude. Vamos às questões que importam. O presidente já mandou prender esse youtuber? Já mandou bloquear as contas bancárias dele? Já abriu inquérito de ofício contra esse rapaz? O Twitter e o youtuber já receberam ordem para cancelar as contas desse ofensor? O presidente já ordenou que esse youtuber seja desmonetizado até morrer de fome? E se esse youtuber tiver uma filhinha que precisa de cuidados especiais? O presidente já mandou tornar a vida dessa criança mais difícil? Porque foi exatamente isso que foi feito com o jornalista Alan dos Santos. E aí eu pergunto a você, dono da verdade e da virtude, qual é o político, candidato ou autoridade poderosa no Brasil que está disposto a conversar com o sujeito que acabou de ofendê-lo? Está na hora da gente passar a dar os fatos às suas devidas proporções, antes que o debate sobre liberdade nesse país se transforme numa farsa ainda maior, uma mistura de pantomima com ideologia. Pois é, esse youtuber realmente passou de todos os limites nas provocações, né? De provocação passou a ofensa, a xingamento, realmente passou dos limites. Ele começou fazendo uma pergunta, né? E aí, até aí, tudo bem. Mas quando foi derrubado no chão, e a gente não viu essas cenas, mas ele foi derrubado aparentemente por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, ele se exaltou e começou então aos xingamentos, passou aos xingamentos. O presidente saiu do carro, pelo visto perdeu as estribeiras também, foi lá, tentou tirar o celular da mão do youtuber. É claro que as ofensas são inadmissíveis, mas o presidente, quando ele toma essa atitude intempestiva, ele acaba produzindo imagens que são negativas para ele em plena campanha eleitoral. Lembrando que quando o presidente era, por exemplo, questionado por jornalistas em outras situações, e a gente viu cenas como essa desde o início do governo, várias vezes o presidente se irritou com as perguntas. Ora, é plenamente aceitável e é a tarefa, é a função dos jornalistas fazerem perguntas
ao presidente, mesmo que sejam perguntas às vezes incômodas. Mas o presidente sempre se irritou. Isso faz lembrar um pouco a cena que a gente viu essa semana numa entrevista do também presidenciável Ciro Gomes, que se irritou com as perguntas de jornalistas que estavam fazendo uma sabatina. Nas duas situações, o resultado acaba sendo ruim para o candidato. Tanto que o presidente depois caiu em si, provavelmente pelo mal que isso faria à sua imagem, e resolveu falar com o youtuber de maneira correta, como deveria falar sempre que um cidadão qualquer ou um jornalista se dirige a ele. Mas hoje mesmo o presidente se irritou também em outro evento com uma pergunta que jornalistas fizeram a respeito de uma notícia que saiu sobre empresários que num grupo de WhatsApp estavam defendendo o golpe. Olha, era uma conversa privada. O fato das pessoas falarem em golpe ou dizerem que preferiam que houvesse um golpe do que outra pessoa assumisse a presidência é algo absolutamente normal dentro de uma conversa privada. Seria preocupante e talvez motivo de investigação se eles estivessem realmente planejando um golpe ou se tivessem realmente capacidade para isso. Mas o fato é que o presidente se irritou ao responder a esse questionamento, se negou a responder e respondeu de maneira ríspida. Isso vai ser muito ruim para o presidente, que se acostumou a falar só no cercadinho do Alvorada para apoiadores, depois que jornalistas foram hostilizados, passaram a ser hostilizados, inclusive com incentivo do presidente, nesse cercadinho do Alvorada e pararam de frequentá-lo. O presidente acabou se acostumando com essa situação de conforto e a campanha vai obrigá-lo a sair dessa situação e a fazer com que ele responda aos cidadãos e aos jornalistas da maneira como ele respondeu no final desse evento, no final desse episódio, a esse youtuber. Ana. Bom, mais um dia aí que as narrativas da velha imprensa, do consórcio, como diz nosso querido Guilherme Fiuza, um beijo, querido Guilherme, o combo, né? A dupla. Atos que não são antidemocráticos ou ações do presidente. O presidente desceu do carro, o presidente conversou de maneira educada com não era nem uma pessoa que estava ali para conversar de maneira educada, né? É claro a intenção do rapaz de ofender, partiu para os xingamentos, porque eu acho que conversar, questionar, fazer perguntas incômodas, tudo isso é parte do processo político e deve ser assim. Nenhum governo deve se sentir 100% confortável quando senta na cadeira do executivo. Tem que ter uma via de desconforto o tempo todo. Agora, precisa de argumentos. O rapaz claramente partiu para xingamentos, como a imprensa também sempre coloca narrativas que são completamente fora da realidade. Semana passada foi noticiado na grande imprensa no Brasil que o presidente havia tido um almoço com Guilherme de Pádua, a sua mulher, a primeira-dama, e isso foi repetido por quase todos os grandes veículos da imprensa brasileira, e era uma fake news. Isso não aconteceu. Porque vamos assinar uma carta pela democracia, porque o presidente, ele corremos o perigo dele implodir as bases democráticas da República. Quais foram os atos em 4 anos que o presidente cometeu que pode indicar que ele quer implodir as bases da democracia da República? Nenhum. No entanto, como o Mota muito bem colocou, nós sabemos qual o poder hoje no Brasil, qual o poder na República, que sim, implode essas bases da nossa democracia. O presidente nunca fugiu de perguntas, ele recentemente ficou 5 horas numa live, respondeu absolutamente tudo de maneira calma, tranquila, honesta. 2 dias depois ele ficou mais 3 horas em outra live, são mais de 15, 20 milhões de visualizações já agora, uma semana, quase 10 dias depois, e o presidente não foge de perguntas. Agora, a questão é o xingamento. Nós vivemos, nos últimos 4 anos, dentro de um conceito político que um governo tenta governar e a velha imprensa tenta boicotar 24 horas por dia. E já tem os números de mais uma pesquisa do Datafolha. A presidência da República foi divulgada há pouco e a gente vai trazer os números em detalhes na sequência aqui para você. Antes, seu comentário, Augusto, sobre a cena que vimos o entreveiro lá em Brasília de Bolsonaro com o youtuber. Ali logo abaixo ali das tarjas do programa
Tá tudo resumido, né? Um Mamãe Falei 2.0. O sujeito é insolente, né? Certamente faria comentários parecidos se fosse ver a guerra na Ucrânia, da fronteira, né? E acabou caçado aí, porque realmente não tem decoro para fazer isso. Isso aí não é pergunta que se faça. Eu lembro que quando eu assumi a direção do Estadão, todos os repórteres, para agradarem ao patrão que não gostava do governador Quércia, faziam provocações ao Quércia. Aí um dia, chegou dizendo, se apresentando como um herói, porque ele abriu a entrevista coletiva do Quércia, dizendo assim, o Quércia, e a corrupção, hein? E quando chegou, eu falei para o doutor Júlio Mesquita, isso não é pergunta que se faça a um governador. Aí, primeiro por ser genérica, e a corrupção. Segundo, por ser desrespeitosa. É um governador, está falando com o governador. Então eu esperei alguns dias e demiti esse cara aí que se sumiu do jornalismo. Isso aí nunca vai ser jornalista, isso é pergunta que se faça a um chefe do Poder Executivo. E aqui vamos deixar claras as coisas, né? Pingos nos is. Faça essa pergunta ou algo parecido aí ao Alexandre de Moraes. Pergunte a ele, por que ele prende um deputado aí que tem imunidade parlamentar? Só isso basta. Pergunta, ele tem medo de ser preso. Ele fala com um presidente que se apresenta em público. Eu participei da última conversa do Lula com jornalistas independentes. Foi no Roda Viva de dezembro de 2005. 2005. Repito, são 17 anos. Ele teve de falar sobre o mensalão e nunca mais se expôs. Só falou com blogs de aluguel. Só dá entrevistas ali vigiadas, certo? Por normas que ele próprio fixa. Ou por puxa-sacos, é disso que se trata, e que vão lá para louvar o estadista que ele nunca foi. Então, eu espero que o Lula também se exponha. Também se exponha. Agora, diante de um insulto, você tem reações normais, ele deve evitar. Ele não deve ceder a provocações. Agora, o bandido aí dessa história é o que se fantasia de jornalista. Esse tipo de comportamento com o presidente acontece porque o presidente defende o tempo todo a liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa. Porque esse tipo de pergunta jamais aconteceria a um Alexandre de Moraes. Não. Isso acontece com o presidente porque a pauta principal hoje é a liberdade de imprensa, principalmente a liberdade de expressão. Por isso que fazem isso. Perfeito.